Ó prezados e amados irmãos, internautas, todos que me ouvem nesta oportunidade, desejo que a bênção do nosso Pai possa recair sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu viver neste momento. Quero dizer neste momento ao seu coração a respeito do poder de Deus que existe na igreja. Muitas pessoas não entendem. Quando eu digo pessoas, eu não estou referindo apenas o nosso povo apostólico, mas de uma maneira geral, toda a raça humana. Todos professam uma fé e frequentam uma igreja, mas eu lhes pergunto, será que todas as pessoas que frequentam uma igreja, será que eles sabem por que existe ou que existem as igrejas? Por que existem milhares e até milhões de igrejas no mundo todo, sendo que o nosso Deus é um só? E existem muitas pessoas que chegam a afirmar: a igreja não salva ninguém. O que salva a pessoa é Deus, e Deus é um só, e Deus está em todos os lugares. Olha, é um assunto para nós pensar direitinho. Se Deus está em todas as igrejas, por que então que existem muitas milhões de igrejas? Não seria para existir apenas uma igreja? Sim, mas eu sei que o Senhor, que a Senhora não sabe por que existem tantas igrejas no mundo todo, se Deus é um só. Eu explico por quê. Porque igreja é para religar a criatura ao seu Criador. É para fazer com que a criatura perdida, a criatura sofredora no mundo, volte-se, religa-se com Deus e com seus santos para ganhar a vida eterna. E esta religação não se dá de mãos beijadas, como muitas pessoas pensam. Eu vou em uma igreja, eu dobro meus joelhos, eu dou as minhas contribuições e eu estou bem com Deus. Olha, não é bem assim. Nós não temos nada com a vida dos outros, com a maneira dos outros crerem, assim como ninguém tem nada com a nossa vida também. Mas eu lhes digo, sabe por quê que as pessoas deixam de uma igreja e vai-se para outra? Porque quando era uma igreja só, houve uma divisão. O espírito inimigo de Deus adentrou na igreja e fez com que houvesse uma divisão. E esta divisão é exatamente para confundir a cabeça, o espírito do Filho de Deus. Por exemplo, vamos dizer que tenha uma igreja e ali tem os seus líderes. Então começa a divisão. Um não concorda com o outro, não concorda com a maneira do outro crer. E o povo começa então, eu fico do lado de fulano. E outros dizem, eu fico do lado de ciclano. Já houve uma separação. E com o passar do tempo, o que acontece? Então, já que é assim, você tem um número de pessoas que aderiu à sua maneira de crer, de ensinar, de pregar,
Então vamos separar. Eu sigo para cá com um grupo de pessoas e você segue para lá com outro grupo de pessoas. Pronto, já dividiu, já ficou 2 igrejas. Com o passar dos tempos, novamente, esta igreja se dividiu novamente, formou mais 2 grupos. O outro também mais 2 grupos e foi alastrando, ramificando, como se fosse uma grande árvore cheia de galhos. E com isso confundem a cabeça das pessoas, das criaturas, dos fiéis, porque todos dizem em nome de Deus. É o mesmo Deus. E agora? Deus está aqui, está aqui, está aqui ou está lá? Não, Deus está em todos os lugares. Mas não é fruto da divisão? É. E Deus é Deus da divisão? Não. Por isso que eu disse que é um assunto para nós pensar. Daí eu lhes dizer, a igreja apostólica, ela não é fruto de divisão. Não foi nenhuma igreja que se dividiu para ramificar, mas ela surgiu por vontade de Deus, o Criador. Jesus manifestou a Santa Vó Rosa e graças a Deus, até no momento presente, ela não se dividiu, embora nós vemos e sentimos isto, que o inimigo está furioso, está lutando para dividir a nossa igreja. Mas será que ele vai conseguir? Depende de Deus. Sim. Depende de Jesus e da Santa Vó Rosa? Sim. Mas depende de você também. Depende do Senhor, depende da Senhora, de amar aquilo que nós recebemos como um legado de Deus, de Jesus, da Santa Vó Rosa e da Virgem Maria Santíssima. Quando a Santa Vó Rosa deixou seu corpo, o inimigo aplaudiu, porque ele desejava naquela ocasião dividir a igreja. Depois ficou 44 anos com a direção do nosso irmão Aldo, e agora o nosso irmão Aldo foi. Eles estão felizes e lutando para tentar dividir a igreja. Mas se cada um de nós apostólicos colocarmos na cabeça e no coração e saber o porquê que existe a igreja, ele não irá conseguir dividir o nosso povo, porque a igreja é para religar a Deus e todos precisam ter um governo só, precisa formar um corpo só, com Cristo Jesus, com a Virgem Maria, com a Santa Vó Rosa e com o Santo Irmão Aldo. Todos que estão aqui na Igreja Apostólica precisam ter a mesma fé, a mesma aceitação. Todos precisam amar a mesma disciplina e religar o seu espírito aos céus. A igreja não é para passar tempo, a igreja não é lugar de diversão, mas é um lugar sério, é um lugar onde nós vimos para poder religar a Deus, religar a Jesus e aos seus santos também. Pense, meu querido irmão e minha querida irmã, e não pense igual muitas pessoas no mundo pensam. Eu estou na igreja, qualquer igreja para mim serve. Será que serve? Deus está em todos os lugares que é dito o nome dele? Sim, Deus está nos lugares onde é falado, onde é dito o nome dele com sabedoria, com prudência, com respeito, com temor e observância à sua vontade, porque se não for observado a vontade dele, pode falar o quanto quiser. Não vai haver aquela santificação, aquela consagração, e o Espírito vai estar sempre na mesma, sempre amando os vícios, sempre amando o pecado, sempre brigando com um, brigando com o outro, amando mais a parte carnal do que a parte espiritual. Tudo isso é obra do mal, e onde tem o poder de Deus, onde fala-se no poder de Deus, não pode existir estas coisas. Então, é muito fácil saber entender a vontade de Deus e saber entender onde Deus se faz presente.
Fique na paz do Senhor, que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo te dê entendimento e compreensão para religar o seu espírito ao nosso eterno Criador. Fique na paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, e internautas também. Amém.